fica. Pessoal, vamos continuar então. Acho que o pessoal já está entrando aí, né? Deve ter dado algum problema, mas tá tudo resolvido aqui. Já tô vendo aqui que já tá todo mundo. Os que estavam na aula anterior já estão voltando novamente. Então vamos lá, deixa eu disponibilizar para vocês. A gente parou nesse slide aqui, ó. Não é isso mesmo? Vocês estão vendo? O slide está aí para vocês? Olha só. Temos dentro daquilo, né, naquele contexto que a gente estava discutindo lá, nós temos essa situação aqui de incompatibilidade e de instabilidade, né? Há uma diferença entre os dois conceitos, né? Instabilidade é quando o composto, o, o composto da embalagem, o componente da embalagem, ele tem uma instabilidade que pode estar relacionado com temperatura, né? Imagina um blister que amolece, um frasco de um xarope que amolece. Tem até a gente vai ver mais adiante aqui no slide. Tem um termo que chama chupamento, um termo estranho, né? Mas que é quando você coloca uma substância em contato com um produto químico, né? Um produto com outro, um material de embalagem, por exemplo, e eles têm aquela característica de enrugar. Isso seria uma instabilidade. A incompatibilidade seria o medicamento, ou princípio ativo, ou algum componente da formulação, com um componente da composição da embalagem. Tá joia? Então a gente vai falar sempre de produto versus embalagem. A embalagem, então, tem a capacidade de proteger o produto. Isso aqui seria a embalagem primária, né? A gente vai ver que a secundária tem a função de informar. E o recipiente, ele deve ser, isso aqui obrigatoriamente, né, pessoal? Ele deve ser fechado, claro, né, o produto farmacêutico aí não pode ficar aberto, né, no ambiente. Isso é muito comum quando a gente tem alguns produtos de dose múltipla, como, por exemplo, comprimido. A gente tem comprimidos que são dispostos em blisters, já saem da indústria dentro de blister, e temos aqueles que saem dentro de frasco. Aí eles costumam colocar ali um sachêzinho de sílica gel para, né, para absorver a umidade, tampa com algodão, como fazem em farmácia de manipulação, né? Farmácia de manipulação não põe em blister, né? Coloca em frascos de doses múltiplas, quer dizer que eu tenho ali 60 comprimidos, 90, 30. O blister, obviamente, é mais fechado. Então, eu tenho uma estabilidade maior do medicamento do que se ele estiver disposto num frasco de múltiplas doses, de múltiplos comprimidos, múltiplas cápsulas, né? Bem fechado para prevenir aí contra vapores, líquidos, sólidos, perda do produto pronto. Pode ser fechado e aberto mais de uma vez, né? Pode ter uma pomada, pó, um talco, um creme que abre e fecha, né? Isso é o que a gente chama de doses múltiplas, né? Então, o medicamento vai ser usado várias vezes e você abre e fecha, diferente de um comprimido envasado em blister, que você tira o comprimido e acabou. Eles são embalados individualmente, né? Não são embalados de maneira múltipla. E isso aumenta a probabilidade, né? A embalagem com doses múltiplas de você deixar o medicamento absorver água, né? Do próprio usuário ali, deixar o medicamento pegar luminosidade, pegar umidade, ter contaminação microbiana, né? Isso pode acontecer, né? Principalmente que na casa das pessoas, os dois lugares mais comuns de guardar medicamento é na cozinha e no banheiro, né? São os dois lugares aí menos propícios para isso, né? Na verdade, a gente não devia guardar em lugar nenhum, né? Usou o medicamento, acabou, sobrou, descarta o restante. Mas aí o brasileiro, principalmente o brasileiro, que é um povo altamente medicalizado, ele tem a sua farmacinha em casa, né? Todo mundo tem, né? A gente sabe disso. Interessante um estudo de TCC para vocês fazerem aí, ó. Analise os medicamentos guardados nas farmacinhas domiciliares das pessoas.
aquele debaixo da pia do banheiro, no armarinho do banheiro, no armarinho da cozinha. Vocês vão ver o que vocês vão encontrar. Hermético, né, impermeável, usado para medicamentos estéreis aí principalmente, né, cápsulas, injetáveis, comprimidos, são embalados individualmente de maneira estéril, né. A dose única, não há possibilidade desse fechamento, não é verdade? Então, um blister, se eu abrir, eu tenho que usar o medicamento. Não tem esse negócio de abrir e fechar. Fechar é quando eu abro. Então, dose múltipla. Abri, tirei um, ficou mais 29 comprimidos lá dentro. Então, a dose única não existe a possibilidade de você fechar. Abrir o blister. Ah, não vou tomar esse comprimido agora. Deixa aí que daqui na próxima vez que eu tiver dor de cabeça eu tomo. Quando você for pegar o medicamento, ele mudou de cor, ele absorveu água, ele perdeu a estabilidade, né? Então, isso é fora, né, do que a gente considera como boas práticas aí, de manutenção de estabilidade. Doses múltiplas já permite a retirada de doses sucessivas sem alterar a concentração, sem alterar a pureza. Né? Às vezes eles possuem maiores quantidades de estabilizantes, né, de conservantes, e isso faz com que você tenha a possibilidade de usar o produto mais de uma vez da mesma embalagem. Muito fácil vocês pensarem aí em semissólidos, né? Cremes, pomadas. Em hospital nós lidamos com umas pomadas que vêm em frascos de 1 quilo, 2 quilos, né? Tipo sulfadiazina de prata, que são para curativo. São retiradas do frasco com uma espátula de madeira, né? Que a gente chama aí de abaixador de língua, aquele que, né, que o médico usa para olhar a garganta, para abaixar a língua, né? São retirados do frasco, desse frasco de 500 gramas de 1 quilo, com um abaixador de língua daquele, claro, que nunca foi usado, né? Mas mesmo assim, se você for analisar, não é porque é de madeira, né, pessoal? Porque às vezes o metal é até pior, não é verdade? Porque a madeira ela é mais inerte do que o metal. O metal pode reagir, os metais são mais reativos, né? Pode entrar em contato com alguma substância, algum componente da formulação ali desse creme, dessa pomada, e desencadear aí uma reação química e uma perda de estabilidade. Mas a de madeira é o que é utilizado. Vocês vão ver aí em hospitais, né? Mas o ideal não é isso, né? Não seria isso, né? Mas a sulfadiazina de prata, por exemplo, ela por si só já tem um efeito antimicrobiano, né? Utilizada justamente para isso, né? Para queimaduras. Temos o vidro, muito comum a utilização do vidro, mas o vidro é um pouco mais caro, principalmente dependendo do tipo de vidro que a gente vai ver aqui. O vidro é um pouco mais caro do que os polímeros aí, plásticos, PVC, que são utilizados. Coloquei um exemplo para vocês aí de uma seringa. Essas seringas de vidro não são seringas reutilizáveis, né, pessoal? A seringa também é descartável, apesar de ser de vidro. Mas o medicamento vem embalado, já vem envasado na seringa para administração. Medroxiprogesterona, alguns anticoncepcionais principalmente, né? E enoxaparina, alguns anticoagulantes, eles já vêm assim. São medicamentos que são a dose é muito pequena, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml. E aí, para evitar o erro, a pessoa errar uma vírgulazinha ali, em vez de aplicar 0,2 ml, aplicar 2, você aumentaria em 10 vezes a dosagem, por exemplo, de uma enoxaparina, você mataria o paciente de hemorragia. Então, já vem embalado. E os anticoncepcionais também, né? Costumam vir já envasados nas seringas preenchidas, seringas de vidro. Claro que o usuário paga o preço disso, né? Valor em termos financeiros. Coloquei aqui para vocês verem, olha só, que ele tem uma identificação. Estão vendo aqui um código, ó, Data Matrix, né? Um QR Code. Não é do medicamento, é do frasco. Nesse caso aqui, da seringa, da embalagem de vidro aqui, ó, da seringa de vidro. Rastreabilidade, tanto do produto farmacêutico quanto da embalagem. Às vezes elas são compradas, né? O laboratório produz o medicamento, mas a seringa de vidro vem de uma outra empresa que trabalha com vidro, não é verdade?
Então, nem sempre a farmácia de manipulação é fácil você perceber isso, né? Você compra matéria-prima, produz o medicamento, mas os frascos, os sachês, eles são adquiridos também. Aqui da mesma maneira, a indústria de medicamento, às vezes, não tem uma linha de produção para produzir uma seringa de vidro, para produzir um frasco de plástico. Então, eles adquirem isso e isso tem uma rastreabilidade. Nesse caso aqui, um QR Code, ó, mais tecnológico, né? Mas todos têm a numeração, tem a simbologia que a gente vai ver aqui do tipo do vidro, tipo do plástico. Isso é legislação, né? No Brasil funciona dessa maneira. O vidro como material de acondicionamento é classificado em categorias de acordo com a sua constituição química e resistência à deterioração. Por exemplo, ó, vidro 1, 2, 3 e NP. O 1, ele é um vidro de borosilicato altamente resistente, utilizado aí para invase de parenterais. O vidro 2 é um vidro de soda cal tratado, usado também para parenterais. O vidro 3 é um vidro de soda cal, esse é não tratado, também usado para parenteral. Então, vejam que 1, 2 e 3 são 3 tipos de vidro usado para medicamentos parenterais, ao contrário do NP, que é um vidro de uso geral, para xarope, para soluções, suspensões aí de uso oral, externo, ok? Sem a necessidade, né? Vocês vão ver que existe uma diferença somente de composição, né? De qualidade aí, de resistência, né? À deterioração. Testes para vidro. A resistência ao ataque pela água, determinada pela quantidade de álcali liberado nas condições do ensaio, pH e estabilidade. Existe o ensaio para vidro, não são ensaios muito simples, pessoal, porque, por exemplo, vamos definir a composição química do vidro. Controle de qualidade qualitativo ali do vidro, mas o objetivo é definir se realmente ele tem a composição que está dizendo que tem ali. Às vezes ele está mais básico, mais ácido do que o preconizado. Você tem que triturar o vidro. Nós já fizemos isso em aula prática aí na faculdade. Então, um trabalho, né, que você tem que triturar o vidro, passar num tamiz, pegar ele bem fininho, fazer uma dissolução desse vidro, que não é fácil, não é simples, né? Você fazer dissolução do vidro, aí tem soluções específicas para isso aí, e depois titular. Aí você titula o excesso de álcali, principalmente está falando aqui, né? Ó, quantidade de álcali liberado nas condições do ensaio. Você titula a quantidade de álcali aí de base com sal, com o ácido, né? E isso é o ensaio de pH. E tem um ensaio de estabilidade do frasco de vidro, que é o seguinte, choque térmico. Pega um vidro âmbar, um vidro de xarope, e aquece, temperatura controlada, e depois resfria, né, todas as temperaturas padronizadas. E aí observa se ele dilata, se ele trinca, se ele racha, se ele explode, tudo isso pode acontecer. E são 2 testes mais comuns para a embalagem de vidro. Tem testes também de volume. O frasco diz que acondiciona 50 ml, vamos ver se realmente é isso mesmo. Tem testes mais simples, né? E tem também os testes visuais, de olhar se tem alguma rebarba de vidro, se tem alguma má formação ali, uma deformação, né? Uma má síntese no processo produtivo. Tudo isso é identificado também. É uma análise visual. Você observa o vidro, o plástico, o PVC, vê se o frasco está com algum defeito. Isso é realizado aí também, né? No caso do vidro aqui, os mais comuns são os testes de resistência, né? Por exemplo, ele vem balançando aí num caminhão aí de entrega, se ele quebra, qual a resistência dele a variações de temperatura. Isso é o mais comum para vidro, né? Vantagem: o vidro é mais leve. O vidro, né, mais leve, mais resistente ao impacto, reduz o custo de transporte devido a questões de perdas por quebra. Então, você tem que considerar que vai ter transporte. A logística farmacêutica é importante ser considerada. Então, dependendo do processo, do local aonde vai levar, do tipo de transporte, se for um vidro com pouca resistência, né, um vidro mais leve, mais fino, ele pode quebrar. Acontece muito com ampola, né? Felizmente, a gente compra em hospital aí uma caixa com 100 ampolas e acaba vem 1, 2, 3 quebradas no meio ali. Acontece muito, é muito comum.
As ampolas não podem ser muito grossas, né, pessoal? O vidro não pode ser muito grosso, muito resistente, porque senão como é que você quebra ela depois? Como é que você vai quebrar uma ampola? Com o vidro fino já é difícil. Imagina se a gente tem um vidro grosso para você quebrar a ampola ali para fazer a aspiração e administração do medicamento, né? Então nós teríamos essa grande dificuldade. Antigamente os frascos eram mais grossos, os frascos das ampolas, e as pessoas tinham que lixar a ampola para quebrar a tampinha dela. Só que isso, o que acontece? Levava a uma contaminação por vidro, porque quando você lixava, você acabava deixando cair pó de vidro dentro do medicamento. Então, né, melhor que quebre do que você administrar vidro na pessoa junto com o medicamento, né? Antigamente as coisas eram um pouco mais complicadas, né? Tem maior versatilidade no design, melhorando a aceitação. O vidro você pode fazer seringas, pode fazer vários tipos de frasco diferentes, frasco ampola, né? Isso pode até ser visualmente um identificador aí do medicamento. Preferência do consumidor na administração de sprays nasais e oftálmicos. E popularidade das cartelas na dispensação de dose unitária. Desvantagem do uso do vidro. Permeabilidade ao oxigênio e à umidade. Nós vamos ter porosidade, tudo é poroso, né? Nós vamos ver que tudo tem uma porosidade. Perda de constituintes para o conteúdo interno. Tem, por exemplo, ali lixiviação. Nós vamos estudar esses processos aqui, que são análises que são realizadas no controle de qualidade. A lixiviação é a lavagem, né? É o mesmo processo de lixiviação de solos aí, que é a retirada de compostos da embalagem, né? Mas os vidros são bem estáveis, mais até do que os plásticos. Absorção de fármacos a partir do conteúdo para o recipiente e vice-versa também, né? Mais comum, como o vidro é mais inerte, é mais comum o material absorver composto químico do que o contrário. A gente está falando de medicamento, mas pensem também em produtos de laboratório, reagentes para análises clínicas. Pensem em produtos aí que a gente usa em aula prática, por exemplo, são reagentes. Será que depois que esvaziou ali um frasco daquele âmbar, um growler daquele âmbar de vidro ali, eu posso dar uma lavadinha e utilizar para guardar alguma coisa, comprar chopp? Será que pode? Tem aqueles frascos que são semelhantes aos que são vendidos chopp, né, artesanal, né? Será que pode? Não pode? Qual substância que estava contida? Absorve, não absorve? Era metanol, era clorofórmio, né? Então isso tem que ser levado em consideração também. Passagem de luz. O vidro âmbar é melhor, né? Ele não permite a passagem da luz. Diminui a passagem, né? Não permitir não é uma coisa assim tão real. A gente fala em minimização. Alteração do recipiente durante a estocagem. Os vidros, isso não acontece tanto, né? Só quando tem quebra mesmo. E problemas ambientais aí, principalmente relacionados ao transporte, variação de temperatura, né? O que é o processo de lixiviação? Então, essa lixiviação aí, que é a perda do componente, do constituinte da embalagem, ela pode ser influenciada pela temperatura. Por quê? Porque a temperatura aumenta a solubilidade das substâncias nos líquidos, soluto, solvente, né? Coeficiente de solubilidade. Aumenta o coeficiente de solubilidade com o aumento da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais fácil é do medicamento ali, daquela solução, por exemplo, absorver uma maior quantidade de substância lixiviada, né, extraída da embalagem do frasco, que seja de vidro, que seja de PVC, que seja de plástico aí, né, qualquer outro tipo de plástico. Agitação excessiva do conteúdo do frasco e pelo efeito solubilizante do líquido sobre um ou mais componentes do plástico aí, né? Isso não pode acontecer, isso tem que ser analisado de uma maneira bem rigorosa para que você não tenha extração no seu medicamento, nos solventes ali do medicamento, de substâncias que são constituintes da composição do frasco, né? A lixiviação em medicamentos parenterais é preocupante, porque, lógico, vai ser administrado por via parenteral, sendo necessário uma seleção cuidadosa do plástico empregado, e isso, pessoal, porque existe
plástico que invasa injetável. A gente consegue imaginar, né? Quem trabalha em drogaria, hospital sabe disso, né? Mas a gente fala em injetável, a gente pensa sempre em ampola e frasco, ampola de vidro. Mas a gente tem soro fisiológico, a glicose 25%, glicose 50%, água bidestilada, soro, o próprio soro fisiológico de 500 ml, de 250 ml, de 1 litro. KCl, NaCl. KCl, NaCl, são envasados nos flaconetezinhos de plástico, né, que são as ampolas plásticas, ou então em bolsas. O soro de 500 ml, ele pode vir num frasco, não é verdade? Que é aquele frasco comum de soro fisiológico que vocês conhecem, é injetável, né, pessoal, que eu tô falando, né? Aquele soro de fazer limpeza, de lavagem, não. Ou ele pode vir numa bolsa, que é uma bolsa também de plástico. Obviamente, são materiais diferentes. O plástico do frasco, ele é mais resistente. O plástico da bolsa, ele é mais maleável, né? Vocês já viram soro fisiológico injetável nesses dois tipos de material de acondicionamento? Quem trabalha em hospital aí, quem já foi internado, né? Às vezes já viu. Né? Existem os dois tipos de acondicionamento, né? Bolsa ou frasco. A lixiviação em medicamentos parenterais, então, deve ser considerada de uma maneira mais rigorosa. Tudo em parenteral é mais rigoroso, né? Esterilidade, estabilidade físico-química, embalagem. Então, pessoal, o que seria mais interessante para medicamento? Vidro ou plástico? Mais adiante aí a gente vai ver que tem plásticos diferentes também, né? Vão ver na farmacopeia, tem PVC, tem poliuretano, polietileno, PET, né? E não dá para falar, né? Eu fiz a pergunta, mas não tem resposta. O melhor vai ser de acordo com a característica do medicamento do que você está querendo envasar, né? Objetivo do invase. Então, na verdade, não existe um melhor do que o outro. Existe para aquela especificidade, para aquele medicamento, um composto mais adequado, um material de embalagem mais adequado. Tem que analisar, né? Às vezes o medicamento também, o vidro é melhor, mas às vezes o medicamento é tão barato que o frasco é mais caro que o produto. Pode acontecer, né? Imagina embalar uma água bidestilada numa ampola de vidro, né? Então, um produto tão barato acaba ficando financeiramente distoante, né? Discrepante ali o valor da embalagem com o valor do produto. Isso, a gente tem essas bombinhas, principalmente essas bombinhas de pó, que são bombinhas seco, né? Que elas são bem caras, né? Então, é um tipo de embalagem, dispensa-se a partir dali, né? Mas é um mecanismo de dispensação do medicamento bem caro. Esses produtos são bem caros, né? Vocês devem conhecer aí, né? Esses, por exemplo, Sereti de discos, não sei se vocês conhecem aí. Tem uma cápsula e a cápsula é perfurada por esse dispositivo e o paciente inala um pó que está dentro da cápsula. Não é um jato seco, né? Então, A Lênia é assim, né? A Lênia, isso. A Lênia também a apresentação é em cápsula, não é isso mesmo? Isso. E aí a cápsula é perfurada por aquele dispositivozinho, né? Para aspiração. É uma tecnologia interessante, né? Porque esses medicamentos, eles não têm estabilidade no líquido. Então, ficaria difícil você dispensar em água, num solvente aí, onde ele teria uma perda de estabilidade. Então, a maneira que foi encontrada foi essa, de aspiração ali com seco. Eu não sei para o paciente, né? Confesso que eu não sei se o usuário tem facilidade de usar o medicamento, se aquilo é desagradável, não sei exatamente, mas é um jato seco, né? Aspiração diretamente do pó da cápsula. Então, a permeabilidade vai depender de diversos fatores, como a natureza do polímero, tipo e quantidade de plastificantes, pigmentos, né? Alguns
frascos acabam adquirindo a coloração do medicamento. Pressão e temperatura, principalmente por causa de deformação no frasco e também por causa de solubilidade de substâncias. Recipientes de vidro são menos permeáveis do que os de plástico, né? Mas, como eu disse, tudo tem porosidade. Você tem que considerar que, né, a matéria ela é porosa por natureza, né? Alguns menos, outros mais, mas não tem produto que tem 100% dessa qualidade que a gente precisa. Nos frascos de vidro, o espaço vazio do recipiente encontra-se confinado e apresenta quantidade limitada de oxigênio. Vocês podem até observar que se você pegar um vidro e observar ele mesmo, tem bolhas de oxigênio, de ar dentro de alguns frascos. Isso não é ideal, não. Isso é um desvio de qualidade, porque aquilo ali, no local que tem a bolha de ar, o vidro é menos resistente. Então, ele pode quebrar exatamente naquele lugar. Quando você faz um choque térmico, coloca dentro de um banho-maria, aquece, depois coloca num ambiente mais frio, dá o choque térmico nele, você vê que tem a dilatação do ar ali dentro, acaba quebrando pela menor resistência exatamente no local onde ficou aquela bolha. Então, é uma perda, né, uma queda na estabilidade do produto ali, ok? É um desvio de qualidade. Nós vamos ver também que tem os tipos de desvio, né? Os mais importantes e os menos importantes, né? Várias medidas adotadas visam tornar mais rígido o controle sobre o setor de medicamentos. Isso, né, com o objetivo de evitar fraude, falsificação e sonegação. Eu faço revisão de artigos da revista do Conselho Federal de Farmácia, chama Infarma. É a revista do Conselho Federal, né? Vocês, depois que formarem, vocês vão receber essa revista aí de forma digital, depois que vocês tiverem o CRF, né? E eu recebi um artigo interessante uns 2 meses atrás, antes de começar essa confusão toda, né? Que era sobre análise de medicamentos contrafeitos, né? Que são contrafeitos aí, são medicamentos com fraude, né? Pode ser falsificado pela embalagem. Então, eu achei um artigo interessante. Foi enviado para os alunos de farmácia, professor de farmácia da Universidade de Brasília, eles identificando problemas no medicamento, fraude, falsificação e outros problemas aí, somente com a avaliação da embalagem. Então, tem um checklist muito interessante que eles desenvolveram para, pela embalagem do produto, você definir a qualidade e se o medicamento é contrafeito, né? Então, vamos lá. As principais aí serão: o nome do produto está legível e bem impresso? O negócio é comprar um tênis Nike, N-I-Q-U-E, né? Então, nitidamente, tem produtos que é grosseiro a falsificação. Medicamento acontece a mesma coisa. O lacre de segurança picotado, rompido, quer dizer que o medicamento já foi aberto. Se não há rasgos, rasuras ou informações que tenham sido apagadas, tem dono de drogaria aí que o medicamento está vencendo, dá um jeito de apagar, isso, infelizmente isso acontece, né? Com acetona, você consegue tirar ali a data de validade, dar uma sumidinha ali e aí, às vezes, passa batido para quem está comprando, né? Já vi isso em mercado, né? Donos de mercado serem presos aí por estarem apagando lote e validade com acetona. Vocês já devem ter visto isso também, não deve ser novidade, né? Se consta a data de validade do produto, número de registro do Ministério da Saúde, número do lote, observar se o número do lote interno do blister é o mesmo do número do lote da caixinha. Tem medicamento que tem o número do lote na caixinha, no blister e na cápsula. Já viram? As cápsulas com inscrições e número de lote, validade na cápsula. O número de registro deve sempre começar aí com o número 1. Isso aí é brasileiro, né? Nacional. Consta o nome do responsável técnico, respectivo número de registro no Conselho Regional de Farmácia aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Farmacêutico responsável, doutor fulano de tal, CRF São Paulo, CRF MG tal, né? Se a bula original, que observa se ela não é uma cópia xerox,
Presença de marca d'água na caixa do medicamento com o nome do laboratório. Hoje nós temos selos de segurança em alguns, né? Em alguns medicamentos também, não somente marca d'água, não somente a marca, não somente o lacre, mas um selinho de segurança. E se o medicamento não tiver efeito terapêutico esperado, inefetividade terapêutica, deve ser notificada a vigilância sanitária, ou presencialmente ou através do Notivisa ou do Vigimed, né? Que são sites que você pode entrar e fazer a notificação de que o medicamento não está apresentando efetividade, né? Inefetividade terapêutica, um desvio de qualidade. As características do medicamento quanto à cor, presença de fungos, partículas, né? Se está particulado, se formou grumo, se não houve precipitação, isso também é indicativo de queda de qualidade, né? E aí, peça ao farmacêutico da farmácia para ajudar na identificação dos itens acima. Faça isso vocês, enquanto farmacêuticos, né? Orientem os usuários a observarem isso nos domicílios, principalmente quem tem hábito de guardar medicamento. Às vezes o medicamento perdeu a estabilidade, o paciente está tomando ele ainda. Certificar, né, bem isso aqui, pessoal, é do Conselho Regional, né? Então, certificar de que o profissional que está te atendendo é o farmacêutico. Isso aqui é uma orientação para o usuário, né? E a nota fiscal. Nota fiscal não é embalagem de medicamento, né? Mas a rastreabilidade do medicamento pós-venda, só se você tiver aí nota fiscal com o nome do medicamento, né, local de venda. Isso é importante também. Vocês, como profissionais, disponibilizarem isso. Observar mudanças na embalagem, como cor, formato, tamanho de letra, nome escrito errado, qualquer alteração na embalagem, principalmente quando houver uma alteração suspeita, né? Claro que existem alterações que a indústria faz mesmo, como, por exemplo, a embalagem nova. Quando a indústria muda a embalagem, ela escreve isso, né? Embalagem nova, para você ter certeza de que você está levando o medicamento e não estranhar essa alteração. Mas isso é proposital, né? Alteração de sabor, cor, forma, observação com relação à administração do medicamento, né? E o paciente, por exemplo, não tem... O paciente tem o direito de ver o medicamento, né? Por exemplo, o injetável que ele vai tomar em uma drogaria, e isso não é comum de acontecer. Às vezes a gente tenta até não mostrar, porque tem algumas pessoas que não gostam de ver a agulha, mas o paciente tem o direito de ver, mesmo que seja depois da aplicação, o frasco, o medicamento que ele está tomando ali, né? Para ver se não existe nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de perda de estabilidade no medicamento, ok? Beleza? Muita atenção aí com promoções, liquidações, pessoal. Muitos preços baixos podem indicar que o medicamento tem origem duvidosa. Isso acontece muito em drogaria, quando você recebe do seu representante lá comercial uma promoção, né? Compre. Se você comprar tantos frascos, você vai comprar baratinho. Eu tô com um produto aqui. Pode estar perto da validade, pode ser medicamento contrabandeado, pode ser medicamento carga roubada, pode ser medicamento falsificado. Então, ter muita cautela com relação à origem dos produtos, né? Você é dono de uma drogaria, você é farmacêutico da drogaria, é responsável pelo produto que você vende, né? Então, é muito importante ter rigor, né, nessas observações aí. Ok? Aqui uma embalagem, ó, embalagem brasileira, né? Identificador, DCB, que é a denominação comum, né? O nome do princípio ativo, o nome de marca, lote, fabricação e validade, etiquetazinha aqui, aquela que você raspa, né? Para ver se o medicamento é original mesmo. Princípio ativo, conteúdo, concentração, a tarja, forma farmacêutica, logotipo da empresa, orientações gerais obrigatórias, código de barra, indicação, né? Farmacêutico responsável, endereço da indústria. Isso é uma bula padronizada de acordo... Desculpa, pessoal, a bula não, né? Isso é a embalagem, né? Tem a bula padronizada também, mas esse aqui é a embalagem. Embalagem padronizada de acordo com a legislação nacional brasileira. Ok? Então, a ordem da embalagem deve constar nome do produto, número do lote, forma farmacêutica, concentração, dosagem, tamanho do lote, número da ordem de fabricação, data de emissão, quantidade entregue
né, de cada material de embalagem aí, vocês vão ver que tem isso também. Início e término de processo, assinatura e controle de aprovação. Observem as informações que vocês vão encontrar isso lá, ok? Embalagens originais aí para fracionáveis, nós temos medicamentos também que são, como aqui, né? Fracionável, não é para uso de um medicamento de uso único, então 30 comprimidos, 90, 60, e temos aqueles que são de uso de dose única, né? Então, esses de dose única você tomou e descarta esse medicamento aqui, depois de você tomar 1, 2, 3, 4, 5, se você observa algum problema, você volta na caixinha, na bula. O outro você acaba jogando tudo fora, né? Beleza? Então, pessoal, vou parar aqui, que aí na próxima aula eu começo falando de embalagem primária, embalagem secundária, e a gente dá andamento aqui no controle de qualidade e na farmacopeia, tá joia? Que hora que tá marcada a nossa próxima aula? Que eu marquei para vocês? 7, são 8h45 ou 8h50, né? De tecnologia. Beleza, então. Aguardo vocês daqui a pouquinho na aula de tecnologia farmacêutica, tá joia? Vou disponibilizar essas aulas lá para vocês. E devido a esse problema inicial aí na primeira aula, quem não conseguiu entrar pelo AVA, depois me comunica, que aí no final a gente não tem problema com relação àquela avaliação da presença, tá joia? Então aguardo vocês. Tranquilo. Até daqui a pouquinho. Até. Ok. Tchau, tchau.